Oi pessoal, tudo bem? Bom, na última aula então nós paramos aqui, né? Estávamos discutindo como é que a pressão altera, né, e desloca equilíbrio químico. E aí nós vimos que a pressão, o aumento da pressão desloca sempre para o lado de menor, né? Menor volume, que na verdade a pressão, o aumento da pressão desloca sempre para o lado que tem menor coeficiente estequiométrico de substância gasosa. Né? Então, quando nós aumentamos a pressão desse sistema, houve como se fosse um aumento de concentração dessa espécie que foi elevado ao quadrado. Essa espécie também aumentou a concentração, só que foi elevada à primeira. Então, essa espécie, de certa maneira, aumentou mais a concentração, deslocando o equilíbrio para lá. Então, a resposta da natureza é deslocar o equilíbrio para lá, de modo a formar mais essa espécie e equilibrar o sistema. Muito bem. Dá para a gente pensar de forma contrária também, né? Da mesma forma que o aumento da pressão deslocou para lá, o abaixamento da pressão, né, desloca para cá. É o efeito inverso, tá? Só que isso daqui eu vou deixar para casa, para você testar na sua casa com esses valores aqui, ó. Então, a diminuição da pressão, vamos pensar aqui, ó, como é que eu poderia diminuir a pressão aqui, ó? Ao invés de colocar 1 mol desse camarada num sistema com 1 litro, coloco num sistema com 2, né? Então aqui, ó, depois de estabelecido o equilíbrio químico, vamos dobrar o volume. Então, ao invés de colocar meio aqui, coloca 2 litros. Eu vou diminuir a pressão. Quando eu coloco 2 litros, a concentração, ao invés de dobrar, vai diminuir por 2, né? Então, você pode fazer esse cálculo aí, você vai ver que o abaixamento da pressão vai deslocar para cá, ó, tá? Fica para casa esse cálculo, não precisa entregar não, tá? Mas você vai perceber que o abaixamento da pressão desloca no sentido sempre onde tem o maior coeficiente estequiométrico para substâncias gasosas. Tá claro isso, gente? Beleza? Por que que vai deslocar? Porque a natureza vai buscar o 0,36, né? Ó, o 0,36 é uma constante nessa temperatura para essa reação. Para outra reação é outro valor de Kc, tá? Então não confundam. Beleza? Bom, então acho que a gente já conseguiu duas máximas, né? O aumento da concentração desloca para o outro lado, o aumento da concentração de uma espécie qualquer desloca sempre para o outro lado, o abaixamento da concentração de uma espécie qualquer sempre desloca para o mesmo sentido. Então essa foi uma máxima. A outra máxima é: o aumento da pressão desloca sempre para o lado de menor coeficiente estequiométrico gasoso. Isso só vale para o gasoso, tá? E o abaixamento da pressão desloca sempre para o lado de maior coeficiente estequiométrico gasoso. As substâncias sólidas e líquidas não entram na conta. Nós vamos ver isso em exercícios, tá bom? Muito bem. Tá faltando então a gente pensar temperatura e pressão. Quer dizer, temperatura e catalisador. Então agora a gente vai pensar de que modo que a temperatura desloca o equilíbrio químico. Só que antes
da gente pensar a temperatura e de que maneira que ela desloca o equilíbrio químico, eu queria relembrar aqui com vocês algumas formas de representar algumas equações termoquímicas, algumas equações químicas lá dentro da termoquímica. Então, por exemplo, existem algumas formas da gente representar uma reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica mesmo? É uma reação que libera calor, tá? Existem algumas maneiras de eu representar as reações exotérmicas. E é preciso que você relembre isso para a gente poder se comunicar. Senão você não vai entender o exercício, né? Então a gente precisa falar a mesma língua. Você precisa entender a linguagem que o tio vai falar daqui para frente. Então vamos lá, vamos relembrar. Ó, essa daqui eu vou pegar uma equação genérica. Uma reação exotérmica genérica. Tá lá, ó. A mais B dando em equilíbrio químico C mais D. O ΔH da minha reação é, vou chutar um valor qualquer, tá? Menos 10 quilocalorias. Podia colocar quilojoule, joule, caloria, não importa a unidade de medida. O fato é que, por convenção, reações exotérmicas, ou seja, que liberam calor, por convenção a gente chama elas, a gente dá um sinalzinho de negativo. Está liberando calor. Então eu tenho aqui um recipiente que está ocorrendo A, está reagindo com B, né? E o calor está saindo daqui de dentro, né? O calor. Olha, ele está saindo, ele está sendo liberado, ele está sendo perdido, tá? Por isso o sinal negativo. Então, essa é uma forma de ΔH, é a variação de entalpia da minha reação, né? A variação de entalpia, ela é negativa, tá? Ah, professor, não lembro o que é entalpia. Fica tranquilo, a gente não vai precisar disso agora, né? Ok? Mas tem a ver com calor. É isso que importa aqui nesse momento. Então, essa é uma forma de representação de uma reação exotérmica. Olha, eu posso representar ela de uma outra forma, que é assim, ó. A mais B em equilíbrio químico com C mais D mais 10 quilocalorias. Gente, olha só, essa representação quer dizer a mesma coisa que essa representação. Acontece que aqui, ó, a quantidade de calorias, eu estou representando ela como se fosse um produto da reação. E é mesmo, né? Quando eu coloco A e B para reagir, aqui dentro do meu recipiente, no processo de formação de C e D, há a liberação de calor, né? O calor é perdido. Então, o calor é como se fosse um produto da reação, né? Então, ó, olha só, aqui o sinal está de mais, aqui está de menos, né? Então, quando tem o ΔH, eu represento como sendo menos. Quando não tem o ΔH, eu represento como sendo mais, ó. Está sendo produzido, né? Para que simplificar se a gente pode complicar, né? Enfim, aqui, ó, essa minha maneira de representar, eu estou querendo dizer a mesma coisa que aqui em cima, tá? Ah, um outro detalhe, né? O valor de ΔH que eu represento aqui, ó, está sempre associado, como agora a gente está estudando reações em equilíbrio, existe sempre um sinal, existe sempre um sentido para cá e um sentido para cá da reação. Esse sinalzinho e esse valor de ΔH sempre está associado com esse lado da reação, por convenção também, tá? Então, isso aqui é uma reação exotérmica, porque o ΔH dela é negativo. Tá vendo a liberação de 10 quilocalorias de calor, tá? Então, esse sentido é exo. Por consequência, quando eu tenho esse sentido da reação, esse sentido é endo.
tá? Então, se esse sentido da reação é exotérmico, libera calor. Para que esse sentido ocorra, a C e D tem que absorver calor para formar A e B. Ok? Tá claro? Muito bem. Uma outra maneira de representar essa reação é assim, ó. A mais B em estado de equilíbrio com C mais D, onde eu simplesmente coloco aqui, ó, calor. Eu não determino a quantidade de calorias que está sendo liberada. Então, coloco, ó, calor. O calor é um produto, ó, tá do lado dos produtos. É um produto da minha reação. Ele está sendo liberado, ele está sendo produzido, né? Ok? Então, essas são 3 das principais formas de representação de uma reação exotérmica. Como é que eu represento uma reação endotérmica? Também existem 3 formas principais, né? Eu vou usar as mesmas letrinhas das de cima, tá? A mais B em estado de equilíbrio com C mais D, onde o meu ΔH é mais 10 quilocalorias. Ok? Então, a reação endotérmica, que precisa de calor para acontecer, né? Ó, ela está associada com o sinal de ΔH positivo. Qual que é o significado disso, gente? O significado é o seguinte: toda vez que eu colocar A mais B em contato dentro de um recipiente para reagir, para formar C mais D, né? Essa reação nesse sentido é endotérmica. Ó, endo, ó. O sinal positivo está me dizendo esse lado aqui, ó, endo. Se esse sinal é endo, o sinal contrário é iso, né? Tudo bem? Se esse sentido precisa de energia para acontecer, esse sentido libera energia para quando acontece. C mais D, quando entram em contato, liberam energia e formam A e B. Tá claro isso? Muito bem. Então, essa é uma das formas de representar. A segunda maneira de representar é assim, ó, A mais B mais 10 quilocalorias dando C mais D. Esquisito, né? Para que facilitar? Eu quero é complicar a vida de vocês, eu não quero simplificar, né? Então, essa maneira de representar, eu estou querendo dizer igualmente o que eu estou dizendo aqui, ó, né? Ó, o calor aqui, ó, é condição necessária para isso acontecer, ó, né? Então, é como se fosse o calor, a quantidade de calorias que eu coloco na minha reação, é como se fosse um reagente, né? Uma condição necessária para que A reaja com B para formar C e D, tá? Então, esta representação está dizendo o que está dizendo aqui em cima. É a mesma forma de representação, só que é um pouquinho diferente, tá? Eu estou dizendo a mesma coisa, só que escrevendo de uma maneira diferente. Tá claro? Muito bem. E uma terceira forma de representar é assim, né? A mais B mais calor dando C mais D. Onde eu não estou especificando qual a quantidade de calor, né? Então, em ambas as situações, ó, esse sentido é endo, endo, e o sentido contrário é exo, exo. Tá? Tá claro isso, gente? Muito bem. Dito isso, relembrado isso aqui, porque isso vocês já devem ter visto lá em termoquímica, tá lá no segundo ano no ensino médio. Mas muito bem, o tio relembrou. Relembrado isso, vamos pensar um pouquinho a respeito da temperatura. De que modo a temperatura influencia
o meu deslocamento de equilíbrio. Então tá aqui, ó. Vou pegar uma reação qualquer, tá? 1N2 gasoso mais 3H2 gasoso num estado de equilíbrio com 2NH3 gasoso. O ΔH dessa minha reação é menos 92,2 kJ. Tá? Muito bem. Então, seguindo aquilo que o tio acabou de dizer e mostrando, né, onde o tio mostrou as formas de representação, o que essa minha reação está me dizendo, né? O ΔH, quando ele é negativo, quer dizer que a minha reação é exotérmica. Mas é exotérmica em qual sentido? Nesse ou nesse? Lembra que é por convenção, toda vez que eu tenho meu ΔH e ele é negativo, ele está me dizendo, esse sinal aqui está me dizendo que esse sentido é exo. Então esse sinal está me dizendo se a reação é exo sempre nesse sentido, ou é exo ou é endo. Se ele tivesse positivo aqui, ele estaria me dizendo que esse sentido é endo, tá? Então esse sinal está sempre associado com essa flecha, por convenção. A outra flecha no outro sentido é sempre o contrário, é endo, endotérmica. Tudo bem? Muito bom. Portanto, meus amores, vocês concordam comigo que eu posso reescrever essa equação assim, ó? 1N2 gasoso mais 3H2 gasoso num estado de equilíbrio com 2NH3 gasoso mais calor. Ó, o que é uma reação exotérmica nesse sentido? Significa que se eu colocar esses camaradas N2 e H2 dentro de um recipiente, sob uma determinada condição de temperatura e pressão, né, eles vão liberar calor. Então, o calor é como se fosse um produto da minha reação, né? Um produto gerado. É como se fosse mais uma componente da minha reação. Então, olha só que legal. Se eu trato o calor como sendo uma substância, fica fácil de entender assim, tá? Se eu trato o calor como sendo uma substância, e nesse caso o calor, ele está do lado dos produtos, porque ele está sendo gerado. Numa reação endotérmica, o calor está do lado dos reagentes, porque ele é condição necessária para que haja a reação, né? Então, esse sentido é exo. Esse sentido é endo, né? Muito bem. O que acontece? Vamos pensar agora no efeito da temperatura. O aumento da temperatura, né? O aumento do calor desloca para o sentido contrário. Ó, vamos pensar o calor como sendo uma substância. Se ela tivesse concentração aqui, né? Concentração de calor. Muito bem. Quando eu aumento, né? Qual que é o efeito? Qual que é a resposta da natureza? Desloca no sentido contrário, né? Então, se eu tenho uma reação, por exemplo, uma reação endotérmica, A mais B mais calor, dando C mais D, né? O calor, né? Então, isso daqui é uma típica reação endotérmica. Endo nesse sentido, exo nesse sentido, né? Então, perceba que aqui o calor é uma necessidade para que A e B reajam. Então, quando eu aumento a quantidade de calor, quando eu aumento a temperatura, né, essa reação torna-se favorável nesse sentido. E aí eu desloco no sentido de formar mais produtos, né? Então, já quando eu abaixo o calor, né, quando eu abaixo a temperatura,
eu favoreço o sentido contrário. Gente, tá claro isso? Acho que fica fácil pensar o calor dessa maneira, né? Mas você precisa relembrar as formas de representação, tá? Ok? Muito bem. Então, e o catalisador, meus amores? Para finalizar, vamos pensar de que maneira que o catalisador desloca o equilíbrio. Catalisador, para quem não lembra, é um acelerador de reação, né? E quando a gente vai lá para a termoquímica, espero que vocês já tenham visto isso. Se não viram, também não tem problema, não vai fazer muita diferença aqui agora. Quando a gente pensa a energia da minha reação em função do tempo, né, do caminho da reação, ó, uma reação, vamos pensar numa reação de A se convertendo em B, tá? Aí vamos colocar B vermelhinho, né? Vamos colocar azulzinho, vai. A se convertendo em B. A energia da minha reação, né, o gráfico dela, sem catalisador, é esse aqui, né? Por exemplo. Tá? Com catalisador, é esse aqui, ó. Ai, professor, não estou entendendo nada. Fica tranquilo. Esse daqui é só para eu relembrar uma coisinha. O fato é que o catalisador, ele baixa a energia, ó. Ó, sem catalisador em azulzinho. Com catalisador em vermelhinho. O caminho da reação, ele é mais rápido, né? Vamos pensar aqui, ó. Aqui é a sua casa, aqui é o Instituto Federal. IF. E aqui your home, casa. Né? Quando você segue esse caminho em azul, você demora mais. Quando você segue esse caminho em vermelho, você demora menos, né? Então, o que o catalisador faz numa reação química é simplesmente baixar a energia de ativação, né? E reduzir o caminho da reação, tá? Então, quando a gente pensa lá o gráfico do equilíbrio químico da substância A se convertendo em substância B. Lembra como é que é o gráfico? Ó? As velocidades, a velocidade de A, que é o meu reagente, numa situação inicial, a velocidade em função do tempo, né? Velocidade em função do tempo. A velocidade de A se convertendo em B, inicial, ela é alta. À medida que o tempo vai passando, a concentração de A vai caindo, a velocidade de conversão, então essa velocidade vai caindo, V1, né? Vai caindo até um certo ponto que estabiliza. Assim acontece com B, né? À medida que o tempo B é o produto, no tempo zero, B não existe, certo? Então, à medida que o tempo vai passando, B vai aparecendo, porque ele vai sendo formado, e a velocidade de B se convertendo em A vai aumentando, né? Até um certo ponto em que essas velocidades V1 e V2 se igualam. Por que se igualou? Porque entrou em equilíbrio. V1 e V2 se igualou. Certo? Entrou numa situação de equilíbrio. Muito bem. Estou pensando no sistema sem catalisador. Com catalisador, vai acontecer a mesma coisa, só que ao invés do tempo, então isso aqui sem catalisador ocorreu no tempo X, né? Com o catalisador, né, o catalisador na verdade não desloca equilíbrio para lado nenhum, ele só acelera o processo de equilíbrio químico. Então o equilíbrio químico que era para ocorrer no tempo X, ele passa a ocorrer no tempo X sobre 2. Então esse gráfico passa a ser assim, né? Olha lá, ó. Ele é mais rápido, ok? Opa, vocês entenderam aqui, né? Então, qual que é o efeito do catalisador no deslocamento de equilíbrio? Nenhum. Catalisador não desloca equilíbrio. Catalisador baixa energia de ativação, isso vem lá da termoquímica. Se você não lembra, não sabe, não tem problema nenhum. O tio tá só relembrando. Isso aqui não vai ajudar em nada na argumentação. Então, catalisador, ele
baixa energia de ativação e baixo tempo de reação. Por isso que fala catalisador, né? Ele catalisa, ele facilita, ele torna mais rápido. Tá? O catalisador que tem lá no seu carro, ele torna mais rápida a reação de conversão de gases poluentes em gases menos poluentes. Certo? Muito bem, dito isso, vamos para os exercícios, meus amores. Ah lá. Já vimos a influência de cada um dos componentes, de cada uma das coisinhas aí no deslocamento de equilíbrio. Vamos para o exercício 1, então. Vem curtinho que você passa de ano. O equilíbrio químico representado pela equação N2 mais O2 dando 2NO gasoso, com ΔH mais 21,6 kcal, apresentará rendimento máximo em NO. Em qual que é a situação que você tem maior rendimento? Então vamos para a folhinha, gente. Exercício 1. Então nós temos ali uma reaçãozinha, né? Nitrogênio gasoso mais oxigênio gasoso em estado de equilíbrio com 2NO gasoso. ΔH dessa reação é mais 21,6 quilocalorias. Muito bem. De posse dessa reação, o que a gente pode pensar? Antes da gente ir para as alternativas, vamos ver de que modo que as variáveis que a gente aprendeu a mexer podem influenciar no deslocamento do equilíbrio. Olha lá. Então, o meu ΔH aqui está dizendo que é positivo. Esse positivo está dizendo que esse sentido é endo. Se esse sentido é endo, esse sentido é exo. Certo? Ó, então esse sinal está associado sempre com essa flecha. E a outra flecha é sempre o contrário. Tá? Então, portanto, se eu aumentar a temperatura, eu desloco no sentido, sempre o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico, né? Ó, se é endo, aqui eu tenho mais calor, né? É esse mais calor para chegar nesse camarada aqui, ó. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento aqui, né? Aumento a quantidade de calor. Então, eu favoreço esse lado, certo? Então, o aumento da temperatura favorece a formação de NO. Olha só que legal o exercício. Ele está querendo, ó, o equilíbrio químico representado por essa equação apresentará rendimento máximo em NO, ou seja, apresentará a máxima produção de NO sob quais condições? É isso que a gente vai testar aqui agora. Então, o que a gente já, ó, quando a gente mexe na temperatura, aumenta a temperatura, desloca para a direita. Então, aumento da temperatura é uma coisa legal para a gente fazer. Outra coisa que a gente pode pensar, né, é aumento da pressão. Como é que vai ocorrer? O que vai acontecer quando eu aumento a pressão aqui, ó? Quando eu aumento a pressão, ó, aqui eu tenho substâncias gasosas e aqui uma substância gasosa também. Ó, aqui, quando eu olho o coeficiente estequiométrico das substâncias gasosas do lado esquerdo e do lado direito, ó, dá igual, ó. Aqui, ó, eu tenho 1 com 1 mais 1, eu tenho 2 desse lado esquerdo. E do lado direito eu tenho também 2. O que a gente viu na nossa brincadeira lá atrás? Que o aumento da pressão sempre desloca no sentido que tem menor número de coeficiente estequiométrico, né? O menor número no coeficiente estequiométrico para substâncias gasosas. Só que aqui, ó, eu não tenho o menor número. De um lado eu tenho 2 e de outro lado eu também tenho 2. Então o aumento da pressão não vai favorecer para lado nenhum. Então o aumento da pressão não vai ajudar em nada, certo? Se eu aumentar a concentração desse camarada, vai deslocar para lá. Se eu aumentar a concentração desse camarada, vai deslocar para lá. Se eu aumentar a concentração de NO, vai deslocar para lá,
certo? Então já pensamos em concentração, já pensamos em temperatura, pressão, catalisador não desloca para lado nenhum. Então agora vamos achar a alternativa que mais se adapta a tudo isso que a gente falou. Então eu vou obter rendimento máximo em NO em temperatura e pressão elevada? Pressão não adianta elevar, porque não vai deslocar para lado nenhum. Em temperatura elevada, sim. Pressão elevada, não. Então, A provavelmente está errada. B, em temperaturas e pressões baixas, a temperatura baixa, não. E pressão baixa, também não. Então, está errada. Em temperaturas elevadas e pressões baixas, não, também não. Temperaturas elevadas, sim. Pressão não altera nada. Então, não adianta. Em temperaturas elevadas, independentemente da pressão, sim, essa está correta, letra D. Vamos ver aí, em pressões altas, independente da temperatura? Não, letra E está equivocada, certo? Então é letra D de dado. Babinha, né? Tranquilinho? Olha lá, vamos fazer mais um. Um dos processos de fabricação do hidrogênio consiste em passar uma mistura... vamos fazer o seguinte, tá dando 32 minutos, esse exercício a gente vai fazer no próximo vídeo, ok? Beijo, beijo, até a próxima.